Bom dia, boa tarde ou boa noite, e aos cristãos, a paz de Deus, que vão ver esse vídeo, seja cristão, apreciadores da obra de Deus. Primeiramente, quero dizer que aqui não é pastor, não é sacerdote e nem profeta, porque essa honra pertence a Jesus Cristo, ao Filho de Deus, certo? Quem profetiza pelo Espírito de Deus, com o dom que lhe é concedido. E pastor, desde a antiguidade, no Velho Testamento, já vinha Deus apontando que ia levantar um só pastor, qual se cumpre no Novo Testamento e 10 de São João e outros Hebreus, final de Hebreus, qual se falam de um só pastor, que é Jesus Cristo. E sacerdote também, Jesus Cristo é o sumo sacerdote eterno. Então essa honraria pertence a ele. E daí para frente tem os dons que ele concede aos homens através do Espírito, de um só Espírito que é de Cristo. Então tem todos os dons necessários. Então aqui pode ser chamado de ovelha, servo, serviço de Deus, e irmãos em Cristo, vaso, e aí por diante. Bom, o assunto de hoje é ascensão. Um esclarecimento acerca de muitos assuntos, mas é uma palavra pequena. É um assunto pequeno aqui, mas de muita valia, muito esclarecimento. E observação, muita observação. Porque muito lê e não tem observação. Só lê por ler. Não resolve nada. Não aprende nada e não vem a entender nada. Muitos dos nossos irmãos mesmo, na mesma fé, na mesma conduta, na mesma obediência da palavra em batismo, e muitos ainda nem examinam a Escritura. É necessário examinar a Escritura para ser instruído por ela. E está preparado por ela para não ser enganado pelos homens do blá blá blá. Certo? E homens que querem ser alguma coisa. Perante essa palavra, perante esse livro, alguma coisa aqui é Cristo Jesus nosso Senhor. Nós somos instrumentos, servos inúteis. Por mais que nós fizesse tudo que ela manda, ainda somos inúteis. Certo? Então, amados irmãos, apreciadores da palavra, o assunto é ascensão. Elevou-os fora até Betânia, isso o Senhor Jesus, levando as suas mãos, levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles. Isso Jesus Cristo se apartou deles. Levou eles a Betânia, levantou a mão, abençoou e se apartou deles. E foi elevado aos céus. Aí ali ele foi subindo e foi levado aos céus. E adorando, isso os irmãos apóstolos e demais que estavam ali, adoraram, eles tornaram com grande júbilo
para Jerusalém. Aí adoraram o Senhor na sua ascensão ao céu. Voltaram alegres, contentes, jubilosos daquela oportunidade gloriosa de eleger o Senhor indo para o céu, vendo o mestre dos mestres, o juiz dos juízes, advogado dos advogados, reis dos reis, senhores dos senhores, indo para o céu. Então eles ficaram jubilosos, alegres, contentes, maravilhados, sabendo que o seu Senhor foi em pessoa para o céu, vive eternamente. E estavam sempre no templo. Tem pessoas que dizem que não precisa ir na igreja, não precisa ir na casa de oração todo dia, não precisa. Aqui diz assim. Aí depois que eles viram essas maravilhas todas, essa grandeza toda do Senhor, então voltaram para Jerusalém em júbilo, em alegria, em contentamento, resplandecente de alegria, e estavam sempre quer dizer, sempre estavam lá no templo. Naquela época era templo, porque muitos não entendem. Então passa a entender agora nesse esclarecimento. Que naquele tempo ainda era templo, feito pelo judeu, porque não tinha outro lugar ainda de se reunirem. A igreja começou a se formar e se reunirem, começaram a se comunicarem depois de Atos dos Apóstolos, porque aqui não tinha formação de igreja nenhuma, então eles iam no templo. Então, de Atos dos Apóstolos, a primeira conversão, ali começaram então as pregações dos apóstolos. Dali em diante começou a igreja. Somos nós que cremos em Jesus Cristo se formar. Então se foi feito ao necessário de ter não mais um templo. O templo foi porque ainda era templo do judeu, lá do judeu. Mas para todas as demais nações foi se achar uma casa que chama, como o Senhor Jesus disse, que a minha casa do meu pai será chamada casa de oração, porque daí não é mais no templo, passou a ser nas casas. E foi necessário ter casa para se reunirem. Então aqui eles se reuniram todo o tempo, diz aqui. Estavam sempre no templo, porque ainda não tinha casa de oração. Então era o lugar que mais se conhecia ainda no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Então, ia no templo ainda. E depois veio para o gentil, através do apóstolo Paulo. Aí começaram a fazer as casas de oração para a igreja se reunir. Depois passou a ser chamada a igreja, mas a igreja é a pessoa em si. Mas a casa é para se reunir as igrejas, para buscar Deus e louvarem a Deus e bendizer a Deus. Então é necessário estar sempre nas casas de oração, reunido com as igrejas. Certo? Não se pode ficar... não, eu vou servir a Deus em casa. Não existe isso. Não existe isso na Bíblia. Não existe isso na Bíblia. Tá? A casa é casa de oração. É a reunião das igrejas. Que daí vem a palavra de Deus revelada naquele momento. Falar com a necessidade da igreja naquele dia, naquele momento. A necessidade de cada um. Deus fala através do Espírito Santo, porque quando Cristo foi elevado para o céu, que ele mesmo disse, quando uma irmã lá atrás ia tocar nele, ele disse, não me toca, que eu tenho que ir para o meu Pai ainda. E se eu não for, ele não enviará o Consolador, quer dizer, o Espírito Santo, o Consolador, que consola o ser humano cristão na terra. Então ele disse, eu tenho que ir para o Pai para que ele envie o Espírito Santo para a terra. Então foi aqui que ele foi elevado. Aqui quando ele foi para o Pai,
Daí foi enviado, aqui eles foram para Jerusalém. Antes dela subir, voltando mais aqui atrás, se for ler mais aqui atrás, ele disse para os apóstolos, ó, não se afaste de Jerusalém até que do alto seja revestido. Então, quando ele foi levado à altura, foi para o Pai, que ele se apresenta no reino do Pai. Então, o Senhor Deus enviou o Espírito Santo, que lá em 2 de Atos, eles estavam numa casa de oração, reunido, orando a Deus, louvando e orando a Deus, nessa casa, que acontecia nesse dia uma festa pentecostal, que é dos costumes dos judeus, já não era mais costume dos cristãos, era dos costumes dos judeus, que acontecia a festa de Pentecostes naquele justo dia que eles estavam reunidos nessa casa. E foi nessa casa que Deus enviou o revestimento do Espírito Santo sobre a igreja. O apóstolo Paulo se levantou pela primeira vez, cheio do Espírito Santo, e pregou para aquele povo que estavam nessa festa, que tinha judeu de várias nações, línguas, certo? E quase muitas almas se converteram, exclusive aqueles que estavam envolvidos na crucificação do Senhor Jesus. E aí perguntaram para Pedro, o que faremos, varões, irmãos, se nós crucificamos Filho de Deus, porque entrou entendimento, conhecimento neles, que Jesus Cristo era Filho de Deus, através do Espírito Santo que tomou Pedro, com o dom de evangelizar, e eles entenderam. Então aí eles perguntaram, o que faremos agora? Que agora conhecemos que nós fizemos a crucificação do Filho de Deus? Que será de nós? Aí Pedro disse a eles, arrependei-vos dos vossos pecados e seja batizado em nome de Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo. Então vê que tudo há uma ligação, caixa certinho uma coisa com a outra, certo, meus queridos? Então esse negócio de que eu vou servir a Deus em casa, que eu não vou lá, não. Vai, se reúne com a igreja para louvar e glorificar a Deus. As demais coisas Deus colocará na nossa vida ao seu tempo. Não precisa ficar correndo atrás disso nem daquilo. Corra atrás da tua salvação. Corra atrás da tua sinceridade com Deus, para que Deus se agrade de ti e te leve até o fim, nessa graça que é Jesus Cristo, maravilhosa, essa doutrina maravilhosa que ele deixou com nossos irmãos apóstolos, que chegou nos dias atuais a nós, que nele cremos, para lhe servir na terra. Tá bom, meus queridos? Isso aí, dá o seu like, se inscreva, não custa nada, e manda esses vídeos para aqueles que têm os olhos tapados, têm ouvido, mas não ouvem, são surdos e são cegos, para enxergar a verdade do Evangelho. Tá bom? Aqui não quer discípulo para si, discípulo para Jesus Cristo, o Filho de Deus, a autoridade máxima. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Até um próximo vídeo.